O que nós temos que elogiar, o que nós temos que criticar nessa partida? Palmeiras venceu o Sport Cristal 2-1, fez o dever de casa, tinha que ganhar. Libertadores, como todo jogo, tem que ganhar. Eu vou começar primeiro com a atuação coletiva, que é onde normalmente eu priorizo, que eu normalmente destaco. E normalmente vem muitas críticas ao Abel. E hoje não tem críticas ao Abel. Na minha opinião, tudo que o Palmeiras deveria fazer, a partir do que é o desempenho, a partir do que é obrigação do treinador montar o time, fazer o time jogar, o Abel fez. A comissão técnica fez. Hoje, não tem nada o que se acrescentar. O Palmeiras tentou jogadas por dentro, tentou jogadas de linha de fundo, cruzou para a área, teve volume, posse, finalização, passe, teve tudo. Ou seja, em modo de jogar, nada a se criticar em relação ao treinador. Ótima partida ou ótima estratégia, sei lá, da maneira que você prefere pensar, da parte da comissão técnica. Agora vamos para a análise individual, que é o que muitas vezes eu deixo de apontar, porque quando o time joga mal no coletivo, eu acho que não vale a pena destacar negativamente jogadores. Porque para mim é você queimar o jogador do próprio time. Nessa partida que o Palmeiras jogou bem, teve inúmeras chances, né? Os jogadores tiveram inúmeras chances, tranquilidade, espaço, porque o Sporting Cristal veio para se defender e é muito ruim. O jogo mostrou isso. E o Palmeiras teve inúmeras chances, dos dois lados, pelo meio, chance de finalizar. E individualmente, eu vou elencar aqui os melhores e os piores. Para falar bem, na verdade, não teve melhores. Para mim não teve, individualmente não teve melhores. Mas teve os piores, dá para se destacar bem. A começar pelo Sosa. O que o Sosa... a finalização do Sosa aos 5 minutos do primeiro tempo, daquela maneira, desculpa, sinceramente, eu não admito um jogador profissional errar da maneira que ele errou. Porque perder o gol em si, vai perder, vai fazer natural. Ninguém vai fazer todos os gols, tampouco o Sosa. Mas com a bola dentro da área, 5 minutos de jogo, ele dominou até que da maneira correta, não da maneira 100% correta, que seria um tapa de esquerda já mais pra frente para ele poder chegar já com o corpo posicionado. Mas dava tempo dele dar mais um toque na bola, alongar ela e aí sim poder chapar, escolher o canto. O cara dominou dessa maneira que foi 50% certa. Ele teve a proeza de, com o corpo reto, você vê o vídeo, ele estava com o corpo reto na bola. Não tinha como a finalização sair de outro jeito. Se eu dou uma finalização dessa numa pelada de sábado que eu jogo, não vou falar que é normal. Não vou nem falar que é normal. Mas eu não sou profissional. Agora, um cara que joga a bola a vida inteira, só faz isso a vida inteira, chutar dessa maneira, e eu tô falando desse lance só específico, mas teve outros também, dele mesmo. E não, nessa partida só, né? Pra mim é ridículo. É inadmissível. O jogador tem que ser cobrado pra ter uma definição melhor nas jogadas, ou seja em passe, seja em finalização, seja em drible. Tem que ter jogadas melhores, como ele teve aquela no segundo tempo do drible, que ele saiu driblando ali, meio que foi forçado a driblar porque a bola foi escapando e, como eu falei, os jogadores do Sporting Cristal estavam com medo, são muito ruins e foi deixando. Mas ele teve as decisões corretas, mas esse lance específico não pode. Olha o gol que o Harry Kane fez ontem no Bayern de Munique e Real Madrid. Foi praticamente igual, idêntico. A bola sobrou ali. No primeiro tapa que ele já deu ajeitando e só chapou no canto. É o Harry Kane. Mas nada impedia do Sosa dar mais um tapa e chutar pro gol. Ou ao menos, sei lá, carregar, tentar ir pra cima do goleiro. Sei lá, algo do tipo. Qualquer coisa que não fosse a finalização com o corpo reto que ele fez. Que pra mim é totalmente equivocada e assim, ignorante, né? É uma finalização ignorante para a posição do cara. Se é um zagueiro finalizando daquele jeito, você até entende. Mas um atacante é inadmissível. Outro jogador que eu quero destacar aqui é o Alan. Eu vou destacar 3, tá? Já foi um, que é o Sosa. Agora eu vou destacar o Alan. Cara, eu não sei o que está acontecendo com o Alan, se é o Abel que está tesourando, se ele que está perdendo a vontade de driblar, ou não é nem a vontade, é a expertise, né? Expertise em driblar.
Porque quando você pega e vê as jogadas do Alan, ele tá virando quase um Estevão. Penteia, joga pra dentro, consegue desenvolver algumas jogadas, alguns dribles, mas olhando pro jogo de hoje, o lance que mais me deixou puto é no segundo tempo, tava 1-1 ainda, ele pegou a bola dentro da área, carregada, sozinho, livre. Ele preferiu dar o tapa pra dentro da área, um cruzamento que não tinha... Não é que o Sousa, o Flaco Lopes estava na jogada, não lembro. Tava livre. Não. Tanto é que o cruzamento que ele deu, o jogador do Sport Cristal tirou para escanteio sem nenhuma dificuldade. Porque ali a jogada era o quê? O cara é um ponta, ou meia que seja. Você tá dentro da área. Quantas vezes o Ronaldo Fenômeno já não falou? A área defende o atacante. Você tá dentro da área, cara. Mano a mano, você contra 3... Vai pra cima. Você é habilidoso. É mais rápido que um zagueiro, do que um lateral, quem estiver te marcando. Cara, você tem a área que te defende, vai pra cima. Não, ele preferiu dar um tapa. E isso já tá acontecendo várias vezes. Os jogadores do Palmeiras chegam dentro da área e simplesmente ou volta pra trás, ou cruza pra área. Cara, vai pra cima, a área te defende. O que o Arthur... O Arthur deu um tapa na cara desses caras todinho. Ele fez um drible assim, né? Ele limpou a jogada pra fora da área, inclusive, mas já dentro da área, mas tentando progredir a jogada, carregando a bola, e sofreu o pênalti. E o pênalti... Eu ouvi o PVC falando na transmissão que o toque não foi suficiente pro Arthur cair. Eu acho que o PVC nunca levou um tropicão na vida. Um tropicão, onde ele mesmo bate na própria perna. Pra entender que você, andando que seja, se alguém te der um toquezinho só na perna, um toque, só um tapa assim, um chutinho assim no seu pé, você vai cair. Você vai cair. Aí o cara, o jogador, tá dentro da área, em alta intensidade, dá o tapa, correndo ali, né? Tá em movimento mais intenso. O cara deu um toque. E outra, não foi só um toque, né? Ele tropeçou no Arthur. Se é por intenção ou não, todo mundo sabe que não quer dizer nada. Derrubou o Arthur, pênalti. Ouvi isso do PVC, impressionante. E aí o Flaco Lopes foi bater o pênalti. O Flaco Lopes bateu mal pra caramba. É que o goleiro não tem tamanho de goleiro. O goleiro preferiu dar a ponte do que pegar o pênalti, pra falar bem da verdade. Porque o Flaco Lopes não bateu no canto, bateu entre na maneira que todo goleiro que pega pênalti gosta. No meio. Entre o meio e o canto, a meia altura. Só que o goleiro é muito ruim. Um goleiro daquele tamanho ali, fazendo cera desde o primeiro minuto de jogo. Muito fraco. Não conseguiu pegar aquele pênalti. Aí eu ouvi o PVC falando que o PVC, o Cereto na transmissão, dizendo que o pênalti foi muito bem batido. Meu Deus do céu, velho. Os caras, eles querem fazer a gente ver algo que não existe. Que não tem como ele ter enxergado que o pênalti foi bem batido. Não tem como ele ter enxergado. Não, eu não vou dizer que não tem como ter enxergado, né? Porque cada um tem as suas visões de mundo. Mas, cara, eu acho que ou eu sou o louco, completo, absurdo, que só eu tô vendo isso, ou os caras estão querendo inventar algo mesmo, de fato, pra gente enxergar algo que não existe. E pra finalizar, o último jogador que eu quero destacar aqui é o que a torcida já critica, já fala há muito tempo, é o senhor Giai, que hoje foi substituído, né? O Kelvin voltou para lateral direita ali no segundo tempo, quando o Palmeiras precisava atacar mais, que eu não sei, a demora que o Abel teve, essa talvez seja uma crítica ao Abel, a demora que o Abel teve para entender isso, eu não sei porquê. O Giai atacando é ridículo, não sabe. Eu até estava falando durante o jogo, o Giai é um motorista que não sabe dirigir. O Giai é um profissional de TI que o problema dele é o computador. É um físico que não sabe fazer conta de matemática. O Giai é isso. O cara é jogador de futebol. O que consiste o futebol? O futebol só existe a partir da bola, né? Porque sem a bola não há futebol. O problema do Giai é com a bola. Ou seja, ele não pode ser jogador de futebol. Não tem como, não há essa possibilidade. Mesmo assim, ele é titular do Palmeiras. Eu até defendi sim a titularidade dele nos últimos jogos em relação ao Kelvin, mas em relação ao Kelvin. Assim, só que ainda assim me dói dizer isso, porque o Kelvin ainda tá forçando ser criticado também, porque toma cada atitude ridícula, e aí conta muito a questão da fase ruim, não tá conseguindo desempenhar 100%. Mas é uma discussão muito mais ampla. Mas
Pelo menos com a bola ele consegue, sei lá, enganar a gente, pelo menos. Agora o Jair você já não espera nada. E esses lances que teve no segundo tempo, no primeiro tempo também, mas no segundo tempo de ficar cruzando, deu um chute lá, em vez de cruzar a bola, deu um chute para dentro da área que a bola passou. Aí foi até o momento que o Abel resolveu trocar, né, tirar ele. Aí no primeiro tempo que ele conseguiu limpar a jogada logo no finalzinho, em vez de ele tocar para trás, ele simplesmente resolveu chutar de esquerda. Ele não sabe nada com a direita e resolveu chutar com a esquerda. São cada decisão que o jogador profissional toma que, pra mim, deveria ser inadmissível. Assim, é papo do cara ficar treinando uma semana, um mês, um ano que seja, só aquele fundamento. Se o problema é passe, se o problema for finalização, cruzamento, ou se for tudo, que a maioria dos jogadores, todos esses fundamentos é o problema. Porque esses caras não sabem, cara. O problema desses caras é a bola. No caso, eu estou falando especificamente do Giai, né? Não vou colocar em conta o Sousa e o Alan, que foi o alvo das minhas críticas hoje também. Mas especificamente o Giai, o problema dele é a bola. Como que o jogador de futebol tem um problema? Se o cara fala, não, o problema dele é a marcação, como a gente fala do Kelvin, beleza, se corrige. Mas se o problema do cara for a bola, ele está na profissão errada. Não adianta só você correr. Se for para você só correr, tem outros esportes. Outro tipo de esporte para você fazer. Não futebol. Futebol é a bola. Eu acho que é um recado, sei lá, pro empresário, pros pais, pra ele mesmo, pro Abel, entender. Falar assim, cara, vai fazer escolinha. Sei lá, você não tem aptidão pra isso.